Buenas, tudo bem, senhoras e senhores? Vamos dar prosseguimento então ao Brasil Império que a gente vinha comentando na última aula. Na última aula a gente começou ali de 1822 com a proclamação da independência, lembra que a gente criticou, né, o independência ou morte e tudo mais. Falamos da Constituição de 1824, Constituição, você sabe, cai muito em prova, é importante saber. E falei até 1831, quando nós temos a abdicação de Dom Pedro I, né? Comentei com vocês o desgaste político que Dom Pedro sofre, né? De maneira informal, falei que Dom Pedro vai caminhando de herói a vilão. Ok, né? Em abril de 1831, Dom Pedro I abdica do trono e deixa seu filho, Pedrinho, né? Pedro II, que na época tinha apenas 5 anos no poder. E a Constituição é muito clara, né? Segundo o capítulo 5 da Constituição de 1824, o artigo 121 fala que o imperador não pode assumir enquanto for menor de idade. Né? Menor de idade, você sabe, 18 anos. E o artigo 122 fala que enquanto o imperador não tiver a maioridade, né, durante a sua menoridade, deverá governar uma regência. E pois bem, inicialmente nós teremos uma regência trina provisória. E o que é uma regência trina? Três regentes governarão o Brasil até ser eleita, melhor dizendo, né, uma regência trina definitiva. Senhores, para a gente já começar a falar sobre o período regencial, deixa eu explicar para você o que é esse período regencial. É um período que aquela elite agrária, né, que já era uma base de apoio de Dom Pedro inicialmente, né, de Dom Pedro I, essa elite agrária vai controlar o país. E é o momento de alguns partidos políticos, né, alguns grupos políticos. Partido político nesse momento não é como hoje em dia, né, como você conhece. Partido político nesse momento são pessoas com proximidades políticas muito fortes, né, grupos políticos com proximidade política. Senhores, nós falamos de 3 partidos inicialmente, 2 mais fortes, mas são 3 no total. Nós temos o chamado Partido Restaurador. Né? O que é o Partido Restaurador? É um partido que defende a restauração do poder na mão de Dom Pedro I. E é um partido que acaba em 1834, porque Dom Pedro I morre. Né? Então fica meio complicado de você retomar o poder na mão de alguém que já morreu, não é verdade? Mas nós temos 2 partidos principais. Nós temos a ala dos liberais e a ala dos conservadores. O Partido Liberal e o Partido Conservador, né, que surge como partido regressista Partido progressista e partido regressista. Né? Partido regressista, o partido conservador, partido progressista, o partido liberal. O que é isso? Tem uma coisa que nós temos que deixar bem clara. O governo de Dom Pedro I, né, o primeiro reinado, não foi capaz de garantir a unidade política do Brasil. Como assim? Não territorial. Né? Territorialmente falando, tirando a Cisplatina, não é verdade? Tirando a Cisplatina, a unidade territorial se manteve. Mas aquele sentimento de nacionalidade, né, o Estado Nacional brasileiro não foi garantido. O que você tem é um território muito grande, com suas elites muito localizadas, e cada elite se sentindo parte somente daquele território localizado, não uma grande noção de Estado Nacional. E durante o período regencial vai rolar um debate muito forte. Eu acho que se a gente tiver que definir, né, o período regencial, eu diria para você que é um momento de redefinição política, né, um momento de redefinição política, de intenso debate, principalmente entre essas duas alas, né, entre os liberais e os conservadores. Para a gente ter noção de como é um período de intenso debate, eu falei para você da primeira regência, né, que é uma regência provisória, uma regência que vai assumir até ser eleita uma regência definitiva. E essa regência trina, ela tem um conservador, ela tem um liberal e tem um militar para ser um fiel da balança. Né? A gente tem o nome do senador Vergueiro de Campos, que é um liberal, o Marquês das Caravelas, o Carneiro de Campos, que é um conservador, e a figura do Francisco de Lima e Silva, né, pai do Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias, que vai ser o fiel da balança ali, que é para tentar fazer o meio termo entre liberais e conservadores. Mas Isaac, você está se perguntando, o que é um liberal? O que é um conservador? Pois bem, vamos lá então. Como eu disse, é um momento de intenso debate. E o principal debate é: e aí?
o Brasil deve se descentralizar, deve conceder maior autonomia para suas províncias, né? O que são províncias? O que a gente chama hoje de Estado, vamos generalizar assim para ficar mais fácil para você entender o recurso didático. O que a gente chama de Estado hoje seria o que é província, né, naquele momento. Senhores, deve-se conceder mais autonomia às províncias? Esse é o grande debate. E, inicialmente, é o momento em que os liberais estão ganhando essa discussão. Né? O que os liberais defendem? Os liberais, eles são favoráveis a uma maior autonomia das províncias. Eles são favoráveis à descentralização da administração. Vale lembrar, né? A gente tinha lá pela Constituição de 24, 4 poderes, lembra disso? O executivo. Quem que é o executivo? O imperador e as pessoas próximas, né, desse imperador, né, que a gente chama de Conselho de Estado, né, 10 membros vitalícios que eram próximos ali ao imperador. Nós tínhamos o Legislativo, que era a Câmara dos Deputados e o Senado, e nós tínhamos o Judiciário. Mas o imperador, ele gozava de um quarto poder, que você vai se lembrar, que é o poder moderador. Então a administração era muito centralizada. É até interessante porque quando acontece a independência do Brasil, aquela elite brasileira vislumbrava em Dom Pedro uma pessoa liberal, e ele acaba se mostrando muito conservador. Tanto que a queda de Dom Pedro, a abdicação de Dom Pedro é uma vitória liberal. Né? Putz, caiu um rei centralizador. É importante pensar nisso daí. Mas, senhores, e o partido regressista, né? E o partido conservador? Se o partido progressista, o partido liberal, é um partido favorável à descentralização política, o partido conservador, muito pelo contrário, ele acredita num governo forte, num governo centralizado, ele é contrário à liberdade administrativa das províncias. Ele quer que todo mundo fique concentrado ali no governo do império, né? Pois bem, de boinha, né, tranquilo aí, partido liberal, favorável à descentralização política, partido regressista ou conservador, vamos chamar só de conservador, vamos padronizar, né, liberais e conservadores, conservador favorável aí à não descentralização. Senhores, já dando um panorama geral desse momento, né, vamos explicar o que é o período regencial para você. O período regencial, nós temos 2 regências trinas, inicialmente, como já disse, uma provisória e depois uma regência trina definitiva, e depois de um certo momento nós temos uma regência una, né? Há um consenso político de que é melhor centralizar em uma pessoa, né, a regência. Primeiro regente uno é o padre Diogo Antônio Feijó, o regente Feijó, certo? E depois o regente Araújo Lima. Diogo Feijó, padre Diogo Feijó, um representante dos liberais, e Araújo Lima, um representante dos conservadores. Senhores, vamos lá. Vamos pegar esse período regencial e dividir em 3 momentos. Nós temos o momento da queda de Dom Pedro, em 1831, logo as ideias liberais, né, estão no auge ali, a queda de Dom Pedro é, sem sombra de dúvidas, uma vitória liberal, então a gente tem um momento que a gente chama de avanço liberal, né, as ideias liberais começam a ganhar o Brasil, né, a autonomia das províncias começa a aparecer, as províncias passam a ser cada vez mais autônomas, só que isso leva a um desejo de emancipação por parte de várias províncias. Senhores, primeira coisa aqui agora para você tatuar na sua testa, o período regencial é um período de intensa instabilidade, né? A ausência do imperador gera uma instabilidade no Brasil. É o período mais turbulento da nossa história, talvez, né, em termos políticos. O momento atual está querendo competir bastante, né, mas aquele é um momento político muito conturbado. Senhores, pois bem, o que eu quero dizer com isso? Várias revoltas vão surgir, várias revoltas de caráter emancipatório. Então nós tivemos um avanço liberal, né, esse avanço liberal animou os ânimos das províncias. Começa uma turbulência, revoltas, putz, talvez seja a hora da gente ser mais conservador ao invés de ser tão liberal. E que é o momento do regresso conservador, não é verdade? Tivemos um avanço liberal muito forte, e posteriormente nós teremos um regresso conservador. Putz, vamos voltar atrás. Chama a atenção dos senhores da criação de um negócio chamado Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional? A Guarda Nacional não é algo inventado pelo Brasil, é algo que já existia na França, já existia
nos Estados Unidos, mas logo que começa a regência, em 1831, é criado um grupo paramilitar, né, composto por uma elite. O que é a Guarda Nacional? É um grupo militar formado por todo e qualquer homem que pudesse votar. Vale lembrar que o voto era censitário, era muito exclusivo, então é um grupo de elite, uma elite agrária que faz parte dessa Guarda Nacional. E essa elite, quando ela era requisitada, ela deveria pegar em armas para defender os seus interesses. Essa elite poderia liderar batalhões para coibir revoltas, para poder, de repente, dentro do exército mesmo, né, acabar com motins dentro do exército. E olha que coisa interessante pra gente, muita gente dessa elite agrária entra nessa Guarda Nacional aí e passa a ganhar patentes altas, né? Muitos coronéis da elite da Guarda Nacional. E nessa Guarda Nacional tá o embriãozinho, né? Tá ali a origem daquilo que a gente vai falar lá na Primeira República, dos grandes coronéis, né, do coronelismo, né? Cada vez mais essa elite agrária vai acumulando poder nas suas regiões e ela tem um poder de certa forma militar também, que vem desde a Guarda Nacional, né? O coronelismo tem origem ali na Guarda Nacional. Demorou? De boinha, senhoras e senhores. Então, mais uma vez, para que essa Guarda Nacional serve? Ela vai atuar muito nas revoltas que vão acontecer durante o período regencial. Senhores, esse período do avanço liberal é um período marcado pelo Ato Adicional de 1834. Em 1834 nós temos a eleição do nosso primeiro regente uno, que é o padre Diogo Feijó, e o padre Diogo Feijó, um representante dos liberais, né, nesse momento aí vai propor o ato adicional. O que é um ato adicional, senhoras e senhores? O ato adicional ele é uma emenda constitucional, né? A Constituição não cai por terra, a Constituição segue firme, mas a Constituição ganha uma emenda, um ato adicional. Por que esse ato adicional é importante? Porque ele vai garantir uma maior autonomia para as províncias, né? O ato adicional inaugura esse período que nós chamamos aí de avanço liberal. Ele é a primeira experiência de federalismo, por assim dizer, que a gente tem na história do Brasil. Não é um federalismo propriamente dito, né? Porque não há uma ideia de um pacto de uma nação, mas é parecido, né? É parecido. Mas o federalismo, aquele conceito que você já se lembra, já comentamos algumas vezes, eu imagino, mas de autonomia das províncias, que as províncias podem criar suas próprias leis e fazem parte e se submetem a um governo federal. O que o ato adicional de 1834 faz? Primeira coisa, dá uma maior autonomia para o judiciário das províncias. Anteriormente, todo e qualquer crime tinha de ser julgado na capital, no Rio de Janeiro. Agora não mais. Agora você pode julgar dentro do seu próprio estado os crimes que acontecem no seu estado. Para além disso, o poder moderador estava suspenso. Na ausência do imperador, o poder moderador era suspenso, o que é uma grande conquista liberal, já que o poder moderador era o foco ali da centralização. Outra coisa, lembra que eu falei do Conselho do Estado agora há pouco? Né, aquele grupo aqueles membros, 10 membros vitalícios desse Conselho do Estado, que eram pessoas próximas de Dom Pedro, que governavam junto com Dom Pedro, né, o Conselho do Estado Conselho de Estado, perdão, é suspenso. E aí, fundamentalmente, né, senhoras e senhores, a criação das Assembleias Legislativas Provinciais. Antes você só tinha o Senado e a Câmara de Deputados, agora é possível ter Assembleias Legislativas Provinciais, né? Leis ali de cada província, exclusivamente de cada província. Muita gente diz que por conta desse avanço liberal, é meio errado falar isso, mas muita gente diz que a primeira experiência republicana do Brasil, ela acontece durante o Império, né? Durante o período regencial, porque lembra muito a nossa República Federalista de a partir de 1889. Certo, senhoras e senhores? Tranquilidade? Vamos lá, então. O grande problema disso daí, como eu falei, muitas revoltas vão surgir a partir daí. E essas revoltas, o surgimento dessas revoltas, faz com que em 1840, né, já com a renúncia do padre Diogo Antônio Feijó, né, ele renuncia,
Acontecem muitas revoltas, ele renuncia, alegando que tem alguns problemas pessoais, né, que não pode continuar como regente. E essa renúncia leva à ascensão de Araújo Lima. Araújo Lima, um representante dos conservadores, que vem para um regresso conservador. E ele propõe, em 1840, a Lei Interpretativa do Ato Adicional. O que é a Lei Interpretativa do Ato Adicional? É a lei que vai suspender as assembleias legislativas provinciais. Ou seja, demos autonomia para essas províncias. Demos muita autonomia. Putz, elas gostaram dessa autonomia e quiseram independência. É hora da gente voltar atrás. Lei Interpretativa do Ato Adicional, em 1840, que marca esse regresso conservador. Mas eu falo disso depois com mais calma. Vamos falar das revoltas, então, pra gente? Como eu ia dizendo, é o período mais turbulento da história do Brasil, porque a ameaça de fragmentação territorial foi iminente, né? Isso foi muito próximo. Inclusive, como é que a gente pode definir isso daí? São revoltas que defendiam o abolicionismo, revoltas que defendiam a república, revoltas que proclamam a república em alguns casos. Então é até interessante porque muitas dessas revoltas fazem com que liberais e conservadores parem de brigar, parem de discutir e se unam para enfrentar, porque afinal de contas, por mais que sejam opostos politicamente, liberais e conservadores, todos eles são de parte de uma elite agrária, senhores de escravos, senhores de terra, que não estão dispostos a perder suas terras e muito menos perder seus escravos. Demorou? É aquela noção, né? Olha só, vamos aumentar a autonomia, olha no que deu. Né? Vamos nos juntar agora para poder garantir o domínio sobre as nossas terras. Senhores, pois bem, primeira revolta regencial pra gente acontece no Grão-Pará, é a chamada cabanagem, senhoras e senhores. Por que cabanagem, né? Por que esse nome cabanagem? Por conta dos cabanos. Cabanos, populações ribeirinhas, populações de baixa renda que moravam em cabanas, né? E em habitações muito simplórias, muito ruins, né? Casas miseráveis, pessoas que são excluídas da sociedade e ganham esse apelido de cabanos. Uma parte da elite também adere a essa revolta, mas ela é uma revolta sobretudo popular, uma revolta sobretudo dos cabanos. É um contexto onde se luta pela falta de autonomia, né, para garantir mais autonomia, mas principalmente se luta contra a miséria e a pobreza, se luta contra um abandono da grande parte da elite contra os sertanejos, né? Altos impostos eram cobrados sobretudo para abastecer uma aristocracia lá no Rio de Janeiro, e essas populações de baixa renda, né, esse povo se une sob a liderança de Eduardo Angelim, nome importante pra gente, e no ano de 1835 proclama a República no Grão-Pará. Né, proclama a República e evidentemente que são brutalmente reprimidos. São reprimidos pela Guarda Nacional. Pra gente ter noção do massacre que foi isso daí, nós falamos que cerca de 60%, né, de 20% a 60%, na verdade, não há uma definição, mas de 20%, que é muita gente de qualquer jeito, né? Mas de 20% a 60% da população adulta do Pará morre, né, o que é algo absurdamente bizarro de se pensar hoje em dia, né? Não dá para defender, né? Não tem como defender qualquer possibilidade de quem defende a morte de outras pessoas, né, senhoras e senhores? Pois bem, vamos para outra revolta aí pra gente. Vamos para Bahia agora falar da Sabinada. A Sabinada, ela é talvez uma das mais elitistas aí das revoltas que nós vamos falar. E foi liderada por um cara chamado Francisco Sabino Vieira, principalmente contra o aumento de impostos e contra a falta de autonomia política naquele momento. E o que é interessante dessa revolta? Eles também se revoltam contra um alistamento militar obrigatório que estava acontecendo na Bahia para recrutar homens para lutar na Revolução Farroupilha, que é uma outra revolta que eu falo já, lá no sul do país. Estavam se recrutando pessoas para o exército para lutar contra os farrapos no sul do Brasil. Isso faz parte também das contestações
destes revoltosos. E ela é curiosa, Sabinada, porque o objetivo é fundar uma república na Bahia, uma república baiense, uma república com assembleia própria, né, com um presidente, só que essa república não duraria para sempre, né, é uma república que duraria até a maioridade de Dom Pedro II, e depois, segundo os revoltosos, eles poderiam voltar para fazer parte do território brasileiro. É uma revolta que defendia, no fim das contas, a república temporária, mas que defendia a coroação de Dom Pedro II. Né, que esperava, que não concordava com a ausência de um imperador. É até interessante, porque essas revoltas vão acontecer, senhoras e senhores, principalmente por disputa por autonomia, por influência republicana, por conta dos contextos de pobreza e miséria, mas principalmente porque a ausência de um imperador por si só deixa um vazio de poder, né? É aquela noção de que não tem ninguém no comando, né? É aquela primeira vez que você fica sozinho em casa, sabe? Que de repente você vai fazer uma festa, né? É isso, né? É uma noção de que a ausência de um imperador gera um vazio de poder, gera uma instabilidade. A Sabinada, mostra muito isso pra gente, né? Mostra muito que pra muita gente a questão do imperador era muito importante. Demorou, senhoras e senhores? Puta vida, essa é importante demais pra gente. 1835, na Bahia, revolta dos malês. O que é malê? Malê vem do Yorubá, significa islâmico, né? Muçulmano. Malês são escravos muçulmanos, né? É revolta de escravos malês, escravos muçulmanos. Vale lembrar, né, que o islamismo é muito forte na África e muitos escravos, muitos africanos, né, islâmicos, vêm para a Bahia nesse momento. E você tem que entender uma coisa. Muitos desses escravos já estão há um tempo no Brasil, na Bahia, né? Alguns já tiveram pais, avós islâmicos e estão ouvindo um discurso da Igreja Católica há muito tempo. Vale lembrar que a Igreja Católica não se posiciona em momento algum durante o Império contra a escravidão, né? Inclusive na origem da escravidão no Brasil, da escravidão negra africana, a Igreja age como uma justificativa ideológica da escravidão, né? A Igreja não se posiciona contra porque tem toda aquela noção da origem do povo de Cã. Lembra disso que eu falei para vocês? De que a África tem uma origem pecadora, né, para a Igreja Católica, e o africano não deveria ser salvo porque, inclusive, ele teria que pagar pela sua origem pecadora. A Igreja Católica ela atua muito fortemente no início da escravização dos africanos como uma justificativa ideológica, né? Enquanto os indígenas deveriam ser salvos porque são uma alma pura, ingênua, os africanos não, né? Então, você imagina, você tem um número de escravizados que já estão indignados com a posição da Igreja Católica, né? Que já estão ali ouvindo essa noção, e é fundamental você entender isso, né, de que é uma revolta de escravos muçulmanos, porque a ideia desses escravos muçulmanos é uma revolta absurdamente organizada, que tem a ver com relações familiares entre si, inclusive, né, uma noção que percorre todo o estado da Bahia, né, mas existia uma noção de assumir o poder na Bahia, né, de transformar a Bahia num estado próprio e num estado muçulmano, né? Partindo de Salvador, transformar a Bahia num estado muçulmano. Importante pra caramba pra gente, porque é uma revolta que tem uma grande influência do haitianismo, né? O que é o haitianismo? É a influência da independência do Haiti, senhoras e senhores. A independência do Haiti, vamos lembrar, caso você não se lembre do ano passado, a independência do Haiti é uma revolta escrava, né? Tem a ver quando a França, né, acaba com a escravidão nas colônias francesas e alguns senhores não aceitam isso daí e gera uma revolta de escravos no Haiti, que é uma violência absurda. São escravizados e ex-escravos que se revoltam e matam os senhores das maneiras mais violentas possíveis. E essa ideia está presente na revolta dos malês, né? Há uma inspiração na revolta do Haiti. E, claro, né, aquela coisa, né, senhoras e senhores, não passa nem ventinho nas grandes autoridades da Bahia e do Brasil nesse momento. Pode botar na prova? Não passa nem ventinho, né? Pode botar na prova, Lara? Não passa nem ventinho?
Não pode, né? Pode botar na prova, né? Defeca nas calças de medo, né? Não pode botar na prova. O que você bota na prova, né? Há um grande temor, né, das autoridades políticas desse momento. Essa é boa. Você botar na prova, o professor chora de alegria. Você bota essa na prova. E é claro que é absurdamente reprimido, lideranças enforcadas e mortas, porque era uma revolta de objetivos políticos, sociais e religiosos, né? Inclusive, olha que coisa, você pode se perguntar, eles eram contra a escravização? Não. Tia Lelê, não eram, né? Não eram contra a escravização, porque, segundo eles, a Bahia seria um estado separado e um estado islâmico, e aqueles que não fossem islâmicos deveriam ser escravizados, né? Aí não importa a cor, aqueles que não fossem islâmicos seriam escravizados, né? É lógico, né? Essa revolta, inclusive, por conta disso, as primeiras traições que acontecem são de populações escravas não islâmicas, né? Negros não islâmicos que acabam delatando para as autoridades essa revolta, e por isso que ela não chega a eclodir no momento certo, né? Essa revolta dos malês. De boinha, sucesso? Bora então da balaiada, né? Saímos ali, falamos da cabanagem no Grão-Pará, falamos da Bahia com a Sabinada e a revolta dos malês, vamos pro Maranhão, na balaiada, né? Balaiada por quê? Porque é uma revolta que une muita gente, muitos escravos sertanejos, muitos pequenos comerciantes que carregavam a sua produção, principalmente de algodão, né? Carregavam essa produção de algodão em balaios. Então, aí por isso que fica conhecido como balaiada. Inclusive o líder dessa revolta, senhoras e senhores, Francisco Manuel Alcunha Balaio, né? Francisco Manuel Balaio. É um momento de crise do algodão, é um momento de baixa produtividade do algodão e pesados impostos, né, que são cobrados aí em cima desses pequenos comerciantes, desses sertanejos de maneira geral, que vão envolver escravos também, vão envolver indígenas e vão receber apoio de políticos liberais do Maranhão, que eram chamados de bem-te-vis. E essa revolta aí, principalmente quanto à cobrança de impostos, certo? Impostos que tinham como direcionamento o Rio de Janeiro, bancar os gastos da aristocracia do Rio de Janeiro. Não é porque nós não temos um imperador que nós não somos uma monarquia ainda. Importante sempre se lembrar disso, né? Existe toda uma corte, um momento de barões e condes e viscondes, e essa coisa toda. E os gastos dessa corte eram bancados por todo o território brasileiro. Pesados impostos eram cobrados que estouravam principalmente no bolso dos mais pobres. Quem reprime essa revolta aí, é um cara chamado Luiz Alves de Lima e Silva, que você vai guardar esse nome, porque eu falei do pai dele há pouco tempo atrás. Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, uma figura que foi considerado herói por muito tempo na história do Brasil. Então, vamos quebrar um pouco a ideia de herói desse cara aí. Demorou? Mais pra frente, quando eu falar de segundo reinado. Senhores, o que acontece com o término da balaiada é que os presos políticos, as pessoas mais de elite, são anistiados, mas os escravizados e os mais pobres são executados. Demorou? Luiz Alves de Lima e Silva é até engraçado, né? Porque o Luiz Alves de Lima e Silva, ele é chamado de o pacificador nesse momento. O cara que resolve as revoltas, ele é o pacificador. Ele acaba com as revoltas. Mas olha só, né? Vamos falar dessa próxima revolta aqui. A última e a mais duradoura, né? Perceba que a Revolução Farroupilha, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, é muito importante se você tem pretensão de prestar vestibular no sul do Brasil. Isso, né, você sabe, isso cai na prova, né? Nos vestibulares. Lara, isso cai na prova do Rio Grande do Sul? Sim. Não! Despenca na prova! Então você vai, né, prestar atenção comigo aqui. Senhores, a Revolução Farroupilha foi boa essa, né? Você não conhecia essa, né? Não conhecia, meus alunos não conhecem, eu falo todo dia, né? Mas vamos lá. A Revolução Farroupilha, ela é a mais duradoura das rebeliões regenciais. E por que ela é importante para uma desgraça pra gente? Porque ela termina durante o segundo reinado, inclusive, né? Ela ultrapassa ali as fronteiras da regência no Brasil. Sobre o que se trata essa revolta, né? Essa Revolução Farroupilha? Por que Farroupilha? Porque os revoltosos eram chamados de farrapos. Farrapos são liberais exaltados, né? São pessoas
ligadas ao Partido Liberal, exaltadas, e pessoas que são de elite, principalmente. Essa é, sem sombra de dúvidas, a mais elitista das revoltas regenciais. O que acontece? O sul do Brasil passa por uma crise por conta do charque. Qual que é o problema? O problema é que há muito imposto sendo cobrado sobre o charque brasileiro, mas há uma política de uma espécie de livre cambismo para o charque platino, né? Ou seja, o charque uruguaio e argentino. E dentro do próprio território brasileiro, o que é charque, né? Talvez você pode estar se perguntando. Charque é carne de sol, carne seca, né? O charque, o charque do sul do Brasil, ele acaba ficando em segundo lugar, perto do charque uruguaio e argentino. Então é uma revolta aí dessa elite charqueadora, né, produtora de charque. E eles querem maior autonomia política, e eles percebem que, horas, uma maneira fácil de eu proteger o meu charque e de eu não ficar em segundo lugar perto da Argentina e do Uruguai é eu não ser submetido ao governo brasileiro, né? Uma forma de eu fazer isso é eu ter a minha independência. Então nós temos aí dois grandes líderes, né? Um na região de Santa Catarina e um na região do Rio Grande do Sul. Bento Gonçalves, que acaba liderando as tropas no Rio Grande do Sul, e Davi Canabaro, né, em Santa Catarina. E eles chegam a fundar duas repúblicas, senhoras e senhores, em 1838 e 1839. Em 1838 nós temos a formação da chamada República Rio-Grandense, né, República de Piratini, no Rio Grande do Sul. E em Santa Catarina, a formação da República Juliana. E é até interessante, eu chamo a atenção de vocês para a presença do Giuseppe Garibaldi nessas revoltas, aí, principalmente em Santa Catarina, né, na importante Batalha da Laguna. Quem que é Giuseppe Garibaldi? Giuseppe Garibaldi era um cara que estava passando umas férias forçadas aqui no Brasil. Ele é um revolucionário italiano, não um mercenário. O que é um mercenário? É aquele cara, quando você tá no estádio de futebol, o cara grita, mercenário, no campo, né? Porque o cara tá jogando bola ali só pra ganhar o dinheiro dele, né? Ele não tem amor à camisa. O mercenário é isso, o mercenário é o cara que vai guerrear, né? Ele vai pra guerra, ele vai pra batalha, pra quem pagar pra ele, entendeu? Ele não tá lutando por uma ideologia necessariamente, né? E o Garibaldi, ele é um mercenário. O Garibaldi, ele tá... Por que eu disse que tá passando umas férias forçadas aqui no Brasil? Ele tá fugido da Itália. Ele lutou na Itália, ele é italiano, né? Giuseppe Garibaldi, né? Ele tá fugido da Itália porque ele lutou numas guerras, numa tentativa de unificação da Itália. Não existe Itália, propriamente dita, não existia, né? A Itália foi unificada, foram vários reinos unificados na Península Itálica, e ele estava lutando pela unificação da Itália, teve que fugir para o Brasil e acabou participando aí da Revolução Farroupilha. Senhores, aí que tá. É até interessante chamar a atenção de vocês para a presença dos escravos nessa Revolução Farroupilha, porque os escravizados, muitos deles lutam por essa elite aí, porque eles têm a promessa de alforria, né, de que serão alforriados ao término. E quem que é chamado para lidar com essa revolta aí, né, com essa Revolução Farroupilha? É o tal do Luiz Alves de Lima e Silva, o pacificador, né? E ele negocia. Ele chama essa galera para conversar aí e ele faz umas trocas. Ele realmente pacifica a situação. Ele insere, por exemplo, alguns desses membros revoltosos da Revolução Farroupilha na Guarda Nacional, já garantindo uma alta patente para esse pessoal, concede terras e garante duas coisas: a baixa de impostos sobre o charque gaúcho e catarinense e um protecionismo alfandegário. Ou seja, vamos privilegiar agora o produto nacional, né, não o produto platino, não o produto uruguaio e argentino. Olha que bacaninha esse Luiz Alves de Lima e Silva, né? É interessante pensar, na balaiada como que ele lida, né? Como que ele é o pacificador, né? Sentando o porrete, matando gente, né? Agora, quando é uma revolta elitista, como que ele pacifica? Com acordos diplomáticos, né? Que homem bom esse Luiz Alves de Lima e Silva. Demorou, senhores? Mas como eu ia dizendo, essas revoltas, você pode perceber, né? Inclusive, essas últimas que eu falei pra você aí, a balaiada, mesmo a balaiada assaminada e a Revolução Farroupilha, elas acontecem já até depois da renúncia do padre Feijó, né, do regente Feijó, e acontecem durante as revoltas, a ascensão de Araújo Lima
como o regente uno do Brasil. Então é interessante, porque durante o avanço liberal essas revoltas acontecem, por quê? Porque as províncias gostam de maior autonomia e passam a lutar para ter cada vez mais autonomia. Aí vem o regresso conservador, que tira a autonomia, e essas províncias passam a se revoltar para ter de volta a autonomia, né? Então é revolta o tempo todo, por isso que é muito turbulento, né? A fragmentação territorial, como eu disse para você, foi iminente durante esse período regencial. Belezinha? De boa? Olha, como eu disse para vocês, nós temos aí um período de conservadores no poder, Araújo Lima, um conservador, e o Partido Liberal tá indignado com esses conservadores no poder aí. O que eles vão fazer? O Partido Liberal acredita que para acabar com a instabilidade, os conservadores têm que sair do poder. Mas não estão a fim de assumirem eles, né, o poder agora, porque muitas revoltas também aconteceram durante a regência de Regente Feijó. Ora, para acabar com a instabilidade, só o imperador, só o Pedrinho, né, o Pedro de Alcântara. Putz a vida, bicho, mas o Pedro de Alcântara tem 14 anos, ele é menor de idade. Bicho, vamos fazer um lobby político, né? O que é um lobby? Umas negociações, por assim dizer, não é muito bem isso, mas para você entender, umas negociações, um lobby político, uma campanha política para poder tornar o imperador, né, o imperador que tinha só 14 anos, naquela época, como maior de idade. Vamos antecipar a maioridade de Dom Pedro II, vamos emancipar Dom Pedro II, para acalmar os ânimos, para conter as revoltas, para acabar com aquele vazio de poder que eu falei para vocês. Nós, liberais, vamos aqui nos unir com os conservadores, vamos tentar criar uma expectativa no povo. Você vai se lembrar, você já estudou em literatura, né, Tota Pau, né, você já estudou em literatura aquela noção de romantismo, certo? A necessidade de um herói, e começa a se criar um pouco essa ideia, é o mesmo contexto, né? Criar um pouco essa ideia aí do Dom Pedro II como um herói. E eles fundam um clube, esses liberais, é o Clube da Maioridade. É um clube para fazer essa campanha, para tentar emancipar, conseguir por meios legais, certo? Legal não no sentido de da hora, né? Mas legal no sentido de lei, né? Não no sentido de cool, mas no sentido de legal, certo? E eles conseguem, senhoras e senhores, dia 23 de julho de 1840, Dom Pedro II é aclamado imperador porque eles conseguem a maioridade de Dom Pedro II, que tinha só 14 anos, e vai ser coroado no dia 18 de julho de 1841, com 15 anos de idade. Então, Dom Pedro II, se torna imperador em 1840, aos 14 anos de idade, e ele é a pessoa que mais esteve à frente do poder executivo do Brasil na história. Ele entra em 1840, aos 14 anos, só sai em 1889, aos... Quanto que dá isso daí? 1889, são 49 anos, né? Eu não sei só de humanas. Você que é um aluno esperto, né, que vai passar no vestibular, que você é monstro sagrado, né? Você vai fazer essa conta e vai ver quantas vezes ele tinha quando saiu do poder, porque eu esqueci e não sei fazer a conta. Certo, senhoras e senhores? É o cara que mais fica tempo no poder, são 49 anos no total. Demorou? E o Segundo Império, o que a gente vai ter é uma disputa muito forte de novo entre os liberais e os conservadores para ver quem tá mais próximo de Dom Pedro II. Ele tem 14 anos, né? Alguém tem que governar junto com ele. Então vamos ver qual de nós aqui fica mais próximo dele. Beleza, senhoras e senhores? É isso que eu tinha pra falar de período regencial. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer coisa você já sabe, me mande as suas perguntas no Educo. Se não tiver conseguindo usar o Educo, recomendo que tente de novo, porque é fácil de usar. Mas caso você não esteja conseguindo, você me chama aí no e-mail no profisaactrevisan@gmail.com, ou você já sabe no Instagram @profisaactrevisan. Certo, senhoras e senhores? Demorou? Um beijo no coração de todos. Fiquem em paz. Tchau.